Quer apostar nas melhores odds do mercado e ainda ganhar até R$ 100 de bônus? Link da KTO aqui na descrição. O Corinthians ele é muito mal administrado como um todo dentro do seu potencial. O que eu acho é que o Corinthians era um time que não tinha, até o Duílio assumir, não tinha nenhuma perspectiva de brigar por título. Até foi pra final da Copa do Brasil de 2018, mas sabe-se Deus como, né? No mesmo ano tava... Com o Jair Ventura, né? E no mesmo ano tava correndo risco de rebaixamento, salvando as últimas rodadas. E hoje o Corinthians é um time que encontrou caminhos para tal, sendo superavitário. Isso era algo fora dos propósitos do Corinthians. Mas é claro que tem questões financeiras a serem resolvidas. É evidente. Especialmente a questão das dívidas e gastar melhor o dinheiro. Enfim, eu acho que existem práticas a melhorar. Mas acho que como administração de clube, o Corinthians deu passos adiante com o Duílio. Teve esse episódio agora, dessa bola de neve que virou do Lázaro pro Cuca, pro Luxemburgo, que não sei o quê, que foram, assim, tomadas de decisão trágicas pra gestão. O Luxa, você acha que foi uma tomada de decisão trágica? Eu acho que com certeza ele era um técnico que em nenhum momento esteve nos planos do Corinthians. O Corinthians vai talvez terminar a temporada com um técnico e que em nenhum momento fez parte dos planos. O Corinthians, para 2023, em nenhum momento pensou em ter alguém como o Vanderlei como técnico. E quando você acaba o ano com alguém com um perfil que você jamais imaginou, que alguma coisa deu errado. Né? Então o Corinthians perdeu o controle sobre o planejamento. O Corinthians tinha uma ideia e hoje tá vendo o que vai acontecer, assim, com um técnico que ele não queria ter. Não era ele. Né? A ESPN apurou, a Lili Nascimento, repórter nossa, apurou. Depois que o Cuca saiu, que pintou uma história de que o Vanderlei ia ser o técnico, ela ouviu de gente grande lá do Corinthians que o Vanderlei não era nem top 10 da lista. Caramba. Passou 3 dias, ele foi contratado. Porque ele não era dos principais nomes da lista. Então o Corinthians pegou o seu planejamento e rasgou lindamente. E aí sobrou o Vanderlei. Então bota aí. E como você enxerga o momento do Vanderlei e ainda ele com a capacidade do Vanderlei ter sido muito discutida ultimamente, Sim. né? É uma questão, ele ganha da maneira como ganhou do Atlético, aí tem os caras lá, por exemplo, eu acho que eu vi não sei se foi o Zinho, então falando, não posso estar cometendo uma injustiça, mas algum ex-jogador da própria ESPN falou, tá vendo, ele não está acabado, ao mesmo tempo, aí ele perde do América, aí já tem volta, os próprios questionamentos. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu tenho dúvidas sobre a capacidade da atual comissão técnica de entregar aquilo que o Corinthians ambiciona ou ambicionava no começo do ano, que era brigar para G4, não sei o quê, tenho dúvidas. Não tenho dúvidas sobre a carreira do Vanderlei. O Vanderlei é o maior técnico brasileiro que eu vi. Maior técnico. Assim, eu vi muito pouco do Tele como técnico, então eu lembro muito pouco. Então. O que eu vi, assim, lucidamente falando, o melhor técnico brasileiro é o Vanderlei, depois é o Tite. Mas o Vanderlei no auge era um negócio de louco. Cara. Era o Guardiola na Europa, assim, sabe? Do nosso domínio, assim. Era espetacular de ver. Mas a gente tá falando de um cara que há, sei lá, 10, 12, 15 anos não entrega esse rendimento. Então os últimos trabalhos do Vanderlei passaram muito longe do que a gente acostumou a esperar de trabalho do Vanderlei. E eu acho que hoje há uma distância entre o que ele vem entregando nos últimos anos e aquilo que o Corinthians ambiciona ou ambicionava no seu começo de temporada. Então eu tenho dúvidas. Vai ser o time que vai jogar retrancado, como jogou nos primeiros jogos? Vai ser o time que vai tentar jogar e conseguiu jogar muito bem contra o Atlético? Eu sinceramente não sei. Acho que não dá para saber o que esperar. Assim, eu tenho poucas expectativas reais de que o velho Lucha vai voltar. Esse tipo de coisa qual o teu diagnóstico para que isso tenha acontecido na carreira dele? É difícil ter certeza, né? Certezas. Você acha ele ultrapassado? Ou essa palavra é muito forte? Eu não gosto dessa palavra, assim. Mas o que eu acho é que quando ele estourou, quando ele atingiu o auge da carreira dele, ele fazia coisas que ninguém fazia. Isso é verdade. E foi por isso que ele construiu o que ele construiu. E construiu de maneira irretocável. Eu queria ter visto ele numa Copa do Mundo. Pena que não rolou. Mas o futebol evoluiu demais, como em todos os setores. Assim. E a impressão que eu tenho é que hoje o que ele faz não é tão diferente do que os outros fazem. Ou é igual ao que os outros fazem, ou é inferior ao que os outros fazem. Ele não tem esse diferencial. Eu não digo que ele é ultrapassado, mas ele era mais moderno que os outros antes. E isso fez o diferencial dele. Hoje ele não é mais moderno que os outros. Ele é igual ou ele é inferior, aí vai de julgamento de cada um. Então não tem esse diferencial. E aí outros técnicos entregam outras coisas que os fazem mais vitoriosos que o Vanderlei. E isso acontece. Assim, o Vanderlei também não é obrigado, até os 70 anos de idade, entregar... Não é. Ninguém é.
Ninguém é. Se o Guardiola, a partir de hoje, nunca mais ganhar nada, ele vai continuar sendo um técnico absolutamente histórico. Revolucionário. E Revolucionário. talvez se ele ficar 15 anos sem entregar o que ele entrega hoje, o olhar sobre ele vai mudar. Sim, Vai como mudar. o horário sobre E não é sobre idade, é sobre entrega, sabe? Como o olhar sobre o Mourinho mudou muitas vezes também, depois, naquela época de Manchester United, Sim. a própria volta pro Chelsea, que ele, né, ficou aquela coisa meio... Você começou, o cara não é mais o mesmo, olha lá, ó. Sim. Indo pra Roma. Brigando muito mais. Não do sei o que- quê. E fazendo contraponto, um cara que eu não achava que fosse entregar e que a sua maneira, entregou. O Filipão foi campeão brasileiro em 2018, foi vice-campeão da Libertadores ano passado. E eu não acreditava que seria. Eu não acreditava que seria. Tenho várias restrições a maneira Eu de também, trabalho cara, do Filipão. foi surpreendente mesmo. Mas ele conseguiu, depois de um tempo, sem entregar, com o futebol mudando também, com algumas práticas que ele fazia antes, hoje sendo menos vistas. Com né? 7-1 nas costas, Sim, cara. Coisa que o Luxemburgo nunca sofreu. Mas acho que o principal em relação ao Anteviu. Vanderlei. Como diria João Guilherme. Sabia né? dessa, né? Você? Não, o Luxemburgo. Na transmissão da Fox Ah, é Sports, verdade. cara. Ele tava com o João Guilherme, Tava O né? João João Guilherme veio Guilherme. aqui e aí ele falou, aquele jeitão dele, né? Vocês sabem, numa boa, o Lucha previu o 7-1. Tava comigo na cabine, saiu a escalação, olhou. Perdemos o meio campo. Daquele jeitão. Perdemos o jogo. Aí o Dunga tava do lado, né? Virou, falou, "Não, que isso, Vanderlei, tá louco? Não, sei o quê." Não, perdemos o jogo. Ele tirou, colocou o Bernard, caiu na onda da torcida de BH e tal. E aí... Esquece. E aí é curioso, porque aí acontece o que Cara, aconteceu eu contra o queria te Atlético. cortar, eu acho que o Lucha deveria continuar no futebol como não sei, velho, um diretor de futebol, tá ligado? Um cara forte do futebol, um cara que fale com o grupo, mas que tem um treinador lá, tá ligado? Pode ser. Mas precisa ver como é que ele vai lidar com isso também. Se Ele, tá pronto ele pra isso. recebeu uma proposta para ser exatamente isso ano Santos. passado no Santos. Eu lembro disso. E ele se recusou. Talvez ele não esteja pronto pra... Ele quer ser técnico. Porque ele quer porque às vezes é provar. difícil pro cara também ver o técnico lá, e aí ele vai querer interferir, mas ele sabe que ele não E pode. ele gosta do campo demais. Cara. isso. Ele ama aquilo. Mas aí, por exemplo, acontece o que aconteceu na semana passada, e ele foi bem demais no Corinthians Atlético. Ali ele surpreendeu. Ele encontrou um caminho que ele não se esperava. Que Ninguém esperava. Aí basta um jogo desse pra falar, tá vendo? O velho Lucha voltou. E as coisas não são assim. Assim como aí não dá pra pegar a primeira derrota e falar, tá vendo? Tá ultrapassado. As coisas não são assim. Mas eu acho que hoje ele tem conseguido menos mostrar coisas à frente dos demais, como ele fez a carreira dele inteira. Né? Hoje não tem conseguido mais já há algum tempo. Isso o torna um técnico menos interessante do que ele sempre foi. Eu só acho que ele precisa, e não só ele, mas como todos os técnicos que estão fazendo seus respectivos trabalhos, de um mínimo de tempo de análise. Concordo. Sem essa. E sabe que eu me pego nessa autocrítica? O Porque, próprio assim, Lázaro tinha que ter tido esse trabalho, na minha visão. eu acho que o Corinthians errou o timing. Porque acho que se o Corinthians resolvesse que era a hora de tirar o Fernando Lázaro, que tirasse quando o Dorival estava na pista. Sim.